você gosta de uma boa conversa, o programa de hoje está sob medida. Contar casos é coisa de mineiro. Exige paciência, inteligência e a sabedoria que nenhuma escola dá. Apesar do rádio, da TV e da internet, as conversas antes contadas à beira das fogueiras ainda são a melhor maneira de transmitir a cultura de um povo. Que o diga Tadeu Martins. Este mineiro de Itaobim já contou seus casos até no exterior. Se você gosta de prosa, o Teatro Assembleia está começando. Eu sou do Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais, um lugar que parece mais ser o começo do sertão. Tenho sangue cabra da peste, pois meu coração remexe no balanço do baião. Meu nome é Tadeu Martins, sou da cidade de Itaobim. Para você que está aí sentado, eu vou contar. Já fui casado e meu casório se deu assim. Quando solteiro eu vivia era o maior aperreio, pois além de eu ser muito feio, a mulher não me queria. Para todo lugar que eu ia, mais um companheiro meu, ele ia beber, dançar, fazer bagunça e brigar, e quem ia preso era eu. Para arranjar namoro eu era danado de mole. Ó que eu cantava, tocava fole, tinha um cabelão louro, minha boca cheia de ouro, clara que nem um dia. Para toda festa que eu ia, eu cheirava que nem uma rosa, mas quando eu falava em prosa, as mulheres não me queriam. Aí eu falei, foi catimbó que alguém botou e não sai. Ó que mamãe casou com papai, vovô casou com vovó, até meu irmão Chicó, que é muito mais feio que eu, namorou, noivou, viveu com 2 mulheres até. Só eu que não acho mulher que queira se esfregar nele, mas Deus do céu descuidou-se. Satanás se esqueceu e uma tarde Vicença me apareceu com um zoião de bico doce. Nosso amor se misturou, feito feijão com arroz, e se atracamos nós dois num amor tão violento que marcamos o casamento para 4 dias depois. Na hora de nos casar, nós fomos logo para o altar, o padre botou a benção, jurei eu, em nome da crença, ser fiel à minha esposa. O padre falou lá umas coisas e eu fui dormir mais Vicença. Lá numa casinha singela, eu fui logo me agasalhando, pois há muito eu estava pensando em dormir com a costela. Olha, Vicença fez a novela lá dentro da camarinha, me ameaçou na bala, quebrou uns caquinhos que tinha, fiquei eu dormindo na sala e Vicença lá na cozinha. Quase eu morri de desgosto que ela fez isso. De manhãzinha eu fui para o serviço, voltei com o sol quase posto. Aí eu ainda tive um gosto, porque o café ferveu, ela botou para nós dois tomar. Mas na hora de se deitar, nem sequer olhou para eu. Da vida eu perdi a crença, de nome eu xinguei logo uns 30. Botei uma faca na cinta e fui falar com Vicença. Vicença deu a doença quando eu falei de amor e foi logo me respondendo. E o senhor já pensa que eu sou o quê? Eu só casei com você para modo de fazer um favor. Ah, eu abri ligeira a casaca, puxei minha lapa de faca, joguei Vicença no chão e das calças dela eu torei o cordão. Ah, pois Vicença tinha razão por não querer nada com eu. Não era por não ser sincera, nem era por ter nojo de eu. Quer saber por que era? Era macho que nem eu. Mandei chamar o velhão que se dizia pai dela. Falei, leva tua falsa donzela, vai fazer de besta o cão. Ela não é mulher não, envergonhada eu me acho. E para evitar que outro macho queira comigo casar, eu só caso quando espiar do cangote até embaixo. Conosco hoje no Teatro Assembleia, um dos maiores contadores de casos do Brasil, Tadeu Martins. Tadeu Martins, obrigado por sua presença aqui conosco. Tadeu, contar casos é mesmo coisa de mineiro? É aquela pausa pro café, aquele café preto, o queijo branco, é um momento de nostalgia? Contar caso é coisa de mineiro, é coisa de brasileiro e é coisa do mundo, né? Eu acho que o mineiro, principalmente por tradição, lembrando a cozinha da casa, o cafezinho na cozinha, o café com biscoito, né? E é onde a família se reunia para contar casos, onde os amigos se encontravam. E hoje o país tem grandes contadores de casos, Minas Gerais tem grandes contadores de casos. É claro que vai perdendo um pouco essa tradição a partir do momento em que a televisão começa a ocupar todos os lares e o tempo para sentar para essas conversas vai reduzindo. Que contar casos exige paciência. Você tem que ter tempo para isso. E hoje está todo mundo muito corrido. Você acha que isso alterou esse ritmo? Reduziu um pouco, mas ainda é uma tradição muito comum em algumas regiões de Minas. Na minha região, por exemplo, todo Vale Jequitinhonhense é um contador de casos por excelência, né?
Sul de Minas tem bons contadores de casos e acho que em todas as regiões o tempo, quando se tem um tempo para conversar, para se reunir em torno de uma fogueira, em torno de um fogão de lenha, né, em torno de uma boa roda de cerveja, de uma boa cachaçinha, quer dizer, sempre sobra tempo, qualquer que seja o motivo da festa para contar casos, né? Ninguém senão Cristo resiste ao sofrimento. Ou sofre calado e perdoa o responsável pelo tormento, isso eu falo e provo. Acompanhe meu pensamento. Quando chega a Semana Santa em BH e no interior, esse povo mineiro encena pelas ruas com muito amor o sofrimento de Jesus Cristo, Filho de Nosso Senhor. De uma dessas encenações eu vou falar agora. Sei que faz bastante tempo e aconteceu em Pirapora. O moço que me contou lembra o ano, o mês, o dia e a hora. O padre convidou os atores que foram bem preparados. Jesus, Madalena, Pilatos, Maria, o bom ladrão, os soldados. Todos esses personagens estavam bem caracterizados. Havia movimento na rua e, para o povo não atrapalhar, puseram um cordão de isolamento onde o cortejo ia passar, da porta da igreja até o Calvário, onde a encenação ia acabar. O soldado que batia em Cristo era o ator Sebastião, que tinha entrado na sacristia antes do começo da procissão e tomado mais de 1,5 litro do vinho do capelão. E ao invés de representar, ele ia batendo para valer. E Jesus Cristo reclamava baixo para o povo não perceber. Bastião, para com isso, está começando a doer. Madalena, com a toalha, limpou o rosto de Jesus, que reclamou do cansaço causado pelo peso da cruz e pela força das chicotadas que estalavam nos ombros nus. Madalena ouviu a queixa e cochichou com o soldado. Bastião, Chico está pedindo para você bater maneirado, porque senão depois da festa a barra pesa para o seu lado. E na subida do Calvário ouviu-se o grito da multidão. Foi um tremendo corre-corre para presenciar a confusão. Jesus Cristo largou a cruz e se atracou com o Bastião. Trocaram socos e cabeçadas como lutadores num tablado. Veio a turma do deixa disso e pôs cada um para o seu lado. Bastião perdeu 2 dentes e Cristo não foi crucificado. Lá no Vale de Jequitinhonha tem uma cidade chamada Jordânia. Antes da emancipação política, que é o que se deu em 62, Jordânia chamava Palestina. E lá aconteceu esse caso. Companheiros, me escutem. Prestem bastante atenção nessa história acontecida lá na minha região, quando se passava um ano da gloriosa Revolução. Ainda tinha validade o título de eleitor, pois o povo ainda podia votar para governador e escolher quem bem quisesse para ser seu defensor. Era uma disputa brava, como não podia deixar de ser. Só tinha 2 partidos para o povo escolher, de um lado a UDN e do outro lado o PSD. E aqui nas Minas Gerais, esse estado brasileiro, ao Palácio da Liberdade, um queria chegar primeiro, Roberto Rezende pela UDN e pelo PSD, Israel Pinheiro. Na cidade de Jordânia, onde esse caso se deu, o prefeito era o udenista, Roberto Rezende venceu, mas no resto do estado, para Israel, ele perdeu. E já se passava aí uns 15 dias da posse do eleito e o pessoal de Jordânia ainda estava insatisfeito pela sofrida derrota do candidato do prefeito. Lá do outro lado do mundo, a coisa empretava. Uma guerra estourava no Oriente Médio, fato que o prefeito de Jordânia nem sequer imaginava. E no noticiário matinal da Rádio Guarani, um repórter anunciou essa manchete daqui. Exército de Israel vai para a Jordânia, pronto para invadir. O prefeito quase desmaia quando ouviu aquela notícia. Chamou seu secretário e ordenou com malícia, avisa para o delegado, pôr de prontidão a polícia. Mandou a família para a roça, foi para o correio telegrafar. Para o deputado majoritário mandar homem lhe ajudar, que doutor Israel Pinheiro vinha pronto para brigar. E explicou ao telegrafista que ouvia tudo a sorrir. Doutor Israel não gostou de ter perdido a eleição aqui e agora que tomou posse mandou o exército nos invadir. O vigário que estava presente lhe pôs a par da situação, que se tratava de uma guerra travada em outra nação e que não tinha cabimento essa sua preocupação. Olhando para o vigário, disse o prefeito aliviado: ah, mas se doutor Israel viesse mesmo, ele ia voltar desmoralizado. Porque nós arrasávamos o exército dele. Eu, 10 jagunços, um cabo e 3 soldados. O que é o contar caso? Você acha que é passar a sabedoria de uma cultura, passar suas crenças, ou é reviver a infância da pessoa que está contando?
Olha, eu acho que é continuar a vida, né? A vida é um processo dinâmico, então você vai contando casos que vão surgindo a cada dia, a cada momento, você vai vivenciando e passando esses casos para frente. No meu caso, por exemplo, muitos dos casos que eu conto, eu vivi, realmente eu vivenciei. Então, você tem que ser bom observador para, às vezes, perceber a sua volta e ver uma coisa que está acontecendo. Eu gosto mais do lado do humor. Então, volta e meia, no dia a dia, na convivência com o povo, você vai captando algumas cenas engraçadas e que, dali, dá para se formar um bom caso, né? E o povo sabe que a gente gosta de contar casos e, volta e meia, nos presenteia com alguns casos, né? Tenho amigos aí pelo país afora que vivenciam alguns casos e me passam. Esse você vai ter que contar porque é interessante. E realmente são casos interessantes. Pessoas que são fantásticas e que, né, no caso do humor, então, é uma beleza. Eu recebo contribuição do país inteiro. Volta e meia alguém me passa uma história para ser contada, né? Uma cidadezinha lá do Vale, Itaubim, minha terra, uma loja de secos e molhados, uma mercearia, há muitos anos atrás, nem da venda, vendendo uma ratoeira para um matuto lá do meio rural de Itaubim. Logo que surgiram as ratoeiras novas, porque a ratoeira antiga todo mundo lembra como era, né? Um pedaço de tábua com a mola, colocava o queijo, armava aquilo, o rato chegava, plof, era uma pancada só que quase partia o rato ao meio, mas pegava um só por noite. Você tinha que ir lá, tirar aquela sujeira, armar de novo. E chegaram aquelas ratoeiras modernas, que é um alçapão, com aquela entrada, né, tipo jequi. E o Neto está explicando para o moço, leva essa daqui você vai pegar um rato só, essa daqui você pega até 50 por noite. Ó, você põe o queijo aqui, o rato vai entrar. A hora que ele passa aqui, essas pontas abrem. O rato entra, essas pontas fecham. Cai nessa rodinha, ele dá umas pedaladas aqui e cai lá perto do queijo. Mas ele não come o queijo. Esse queijo serve para atrair outro. O outro chega, entra, abre, isso aqui abre, ele não volta porque fecha, cai na bicicletinha aqui nessa rodinha, ele pedala e o matuto prestando atenção, prestando assunto. Aí ele falou, quá, seu Ney, eu vou levar da outra mesmo. Um rato para entrar numa ratoeira dessa, ele tem que ter pelo menos os ginais. Era tão complicado que não... Numa farmácia de Itaubim também presenciei, eu estava presente na farmácia da rodoviária, uma senhora de uns 60 anos desce do ônibus Salto da Divisa, Belo Horizonte, e pede um comprimido para enjoo. Quer dizer, comprimido para enjoo, eu que passei a dica para o farmacêutico, porque ele não entendeu o que ela queria. Assim ela pediu um comprimido para enjoo. Ó, meu filho, você tem pílula para aborrecimento de ônibus? Tadeu, você já contou casos até no exterior. Você acha que é diferente, por exemplo, no exterior, quando você está lá, você conta casos da sua cultura, o pessoal de fora, ele se interessa pela cultura que ele nem vivenciou? Olha, não era bem contar, porque no caso dos Estados Unidos, por exemplo, nós tínhamos uma coluna num jornal chamado Brazilian Voice, que é um jornal que circula para os brasileiros moradores nos Estados Unidos, na região lá de Nova Jersey. É um jornal de grande tiragem, sabe? É um jornal de um mineiro, né? O jornal é de um mineiro. E esse jornal, a gente tinha uma coluna de casos e tem um detalhe interessante, eu recebi alguma coisa de lá, de pessoas que eram da região, onde algum caso que eu contei, a pessoa era da região, conhecia um dos personagens e que estava fora do Brasil há mais de 20, 25 anos, sabe, que confessou que realmente chorou quando leu aquele caso e algumas, assim, respostas, né, algum feedback interessante desse caso, lidos por brasileiros que estão lá há muitos e muitos anos, mas era voltado mais para o público brasileiro, é claro, porque o caso não tem como eu contar, por exemplo, sentar aqui com uma plateia de alemães, mesmo que eu arranhasse um pouco o alemão, fica muito difícil, né, de pegar essas nuances, as coisas bem regionais, as coisas bem típicas para transportar isso, realmente, né, é difícil. Então, esse trabalho no exterior foi mais lá nos Estados Unidos, mas através de uma coluna no jornal Brazilian Voice. Esse aqui aconteceu, humor negro, mas infelizmente aconteceu no Hospital João 23 de Belo Horizonte. Um operário da construção civil
3 dedos quebrados, um corte grande na coxa, o joelho, na outra perna, o joelho machucado e um corte na cabeça. E ele preparando ali a ficha para o atendimento, e o cara pergunta, foi um acidente de trabalho? Foi e não foi. O cara falou, não, foi ou não foi? Falei, bom, foi. Mas não foi porque eu resolvi fazer uma bajulação com o chefe, coisa que a gente não deve fazer. Na verdade, foi ignorância. O chefe pediu para mim, já estava chegando no fim da construção da tarde, nós estamos construindo um prédio aí de uns 10 andares. O chefe vira para mim e fala, tira aqueles tijolos que estão lá no 5º andar. Eu podia ter chamado todo mundo para ajudar, mas resolvi de fazer média com o chefe. Descer, eu achei que era pouco tijolo. Quando cheguei lá, vi aquela quantidade de tijolo, eu peguei, tem aqueles tamborzão que sobe a massa nas roldanas, eu rastei o tamborzão para beiradinha lá do 5º andar. Botei os tijolos dentro do tambor. A corda na roldana, eu fui lá para baixo. Os tijolos dentro do tambor, marrei a corda na mão e dei um sulavanco. Quando eu dei aquele sulavanco, o tambor desceu e a corda não soltou minha mão. O tambor desceu e eu subi. No 3º andar nós encontramos, foi aí que deu esse corte na perna. Na velocidade que eu fui, eu passei pela roldana e quebrei logo esses 3 dedos, porque passou enganchado na roldana, que quebrou os dedos. Hora que bateu o tambor lá embaixo, eu já morrendo de dor no dedo, que o tambor bateu lá embaixo com aquele monte de tijolo, o tambor era velho, nem que bateu naquele pesão todo, os tijolos arrancou o fundo do tambor, o tambor subiu e eu disse, no 3º nós encontramos, aí arrancou o joelho. Eu desabei em cima daquele monte de tijolo, que eu olho para riba, vem um tambor, aí é que foi esse corte na cabeça. É um acidente de trabalho. Além de adorar contar casos, já foi professor em cursinhos universitários, onde contava seus casos também, e foi candidato a deputado e prefeito. Como é que foi essa experiência na área da política? Na área da política é que surgiram os grandes casos para contar, né? Porque são histórias demais. Tem histórias fantásticas. Eu conto, às vezes a pessoa acha que é brincadeira. Eu fui candidato a deputado federal em 90, né, com uma campanha modesta, porque sem recurso e tal, e consegui uma votação em 108 cidades mineiras. Sabe? Nós fomos votados em 108 cidades mineiras. E prefeito de Taubim, fui candidato a prefeito lá em 92. Lá aconteceu um caso interessante. Eu gostaria de publicar, e devo um dia publicar, um livro chamado Histórias de Eleição. Sabe, nas muitas, nessas que eu participei e outras que eu vivenciei como coordenador. Eu coordenei a parte de eventos da campanha, por exemplo, do Patrusa, prefeito em Belo Horizonte, do Célio de Castro, prefeito, né? E outras campanhas aí. Mas comigo lá em Taubim aconteceu uma história ótima. Um cidadão se aproxima e pede, olha, se você ganhar para prefeito, eu não quero nada agora, eu vou votar, minha família vai votar, mas se você ganhar para prefeito, arranja uma mulherzinha para mim que eu tô doido para casar. Quer dizer, parece brincadeira, mas o cara me pediu para arranjar uma mulher para ele casar. Realmente você vê que é um cara na solidão, um sujeito que vive muito sozinho lá, que é tido assim, uma figura até, entre aspas, chamada de folclórica na cidade, né? Me pediu isso, se você ganhar a eleição, arranja uma mulherzinha para mim. Eu tô doido para casar. É um caso, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com Tadeu Martins. Zé Laurentino, nessa terra do futebol, um matuto no futebol. O pessoal do mato já está se civilizando. Já tem uns rapazes estudando para a banda da capital, já tem umas moças que namoram com as coisinhas de fora, etc. e coisa e tal. Que se dando progresso. Eu não acompanho essa civilização, nem que a morte me mate.
Nunca fui numa boate, nunca vi televisão. Esse tal de cinema eu não sei nem como é, se é homem, se é mulher, se veio da terra ou do sol. Um teatro eu nunca vi, nem também nunca assisti um jogo de futebol. Mas para o mar dos pecados, um filho de compadre Chico, que era os fazendeiros mais ricos dos arredor, com preguiça de estudar, inventou de inventar um jogo de futebol. E lá no pátio da fazenda eles mandaram botar 2 barras, e eu fui lá ver a farra daquele lote de vagabundo, mas eu confesso, quando eu vi, eu afrouxei. Achei o trem mais bonito do mundo. Eu, esse caboclo lanzarinho, 1,75 m de altura, meus braços dessa grossura, medo para mim é sulipa. De jogar eu tive um parpite e acabei aceitando um convite para poder jogar de equipe, goleiro. Me deram um par de chuteiro, um par de joelheiro e uma camisa de gola e eu falei, ah, diabo, eu que estou acostumado a pegar touro brabo e segurar para o rabo, por que eu não pego uma bola? Começou o jogo. Um juiz bom e honesto, por sinal era Ernesto o nome desse apitador, que metida justiceiro para modo do jogo parar, bastava a gente chutar a cara do companheiro. Bola vai, bola vem, bola vem, bola vai. Um tá de Zé Paraíba. Inventou de dar uns dibra no filho de Chica Brejeira. Esse lhe deu uma rasteira que o pobre do Matuto passou 5 minutos com a bunda na poeira. Aí, o juiz mandou chutar uma bola contra eu. Porque meu fullback deu um coice no honorato. Aí o juiz errou. Se o fullback chutou, ele tá lá que pagasse o pato. Mas meu patrão não sou de confusão, mandei chutar e fiquei lá esperando o choque. Tanta força a bola vinha, que vinha pequenininha, feito uma bala de bodoque. Na hora de eu pegar, meu patrão, me atrapalhei. Ela me passou no meio dos braços e me bateu numa região, que foi bater e eu caí espulinhando no chão. O povo botou em riba, me deram um chá de jalapa, 2 canecos de garapa, mais um chá de quixabeira. Quando eu tive uma miora, joguei a chuteira fora e saí batendo a poeira. Desse dia em diante, eu não jogo de goleiro nem para ganhar dinheiro. Nem na terra, nem no sol, nem no mar, nem no deserto. Eu nunca mais passo perto de um campo de futebol. Tadeu, no show de hoje você traz casos do seu livro Casos Populares. Esse livro daqui do Tadeu Martins. Que casos você conta? Olha, hoje eu vou pegar casos de um grande contador de casos nordestino, para mim um dos maiores do Brasil, que é o Zé Laurentino. Preparei umas 3 histórias de Zé Laurentino e outras do repertório desse livro e dos livros anteriores, né? Histórias do Vale de Jequitinhonha, histórias de outras regiões de Minas, né? Tem aí umas 20 histórias preparadas para essa nossa prosa aqui hoje. Sabe? Esses casos você já levou para o Brasil todo? Você já foi em vários, já visitou várias cidades contando casos? Ultimamente, nos últimos 4 anos, eu estou mais parado, porque a partir do trabalho em Belo Horizonte que não me dá muito espaço para sair. Mas antes, principalmente no período ali de 76 até 91, né, eu viajei muito por esse país como contador de casos, como promotor de eventos e contador de casos, e dando cursos para formação de agentes culturais, sabe? E aí sempre os casos, né? A cidade não tem rádio, mas tem um locutor esportivo. O campo fica cheio, ali tem um serviço de som, com um microfone, uma cabine de som, fica o locutor esportivo narrando o jogo só para quem está assistindo. É só dentro do campo que funciona o serviço de som. É legal, mas isso aí, o dia que não tem, o jogo fica mais triste. É um negócio fantástico, funciona bem. Tem até um locutor que está aqui em Belo Horizonte, que ele faz isso muito lá na região, que é César Mendes, de Minas Novas. Aí é uma seleção jogar numa cidade lá, a seleção da cidade vizinha, e o diabo é que o César não estava, o locutor esportivo, o outro que tinha lá, tinha adoecido. E o que fazer, né? Sem essa locução, o jogo fica mais frio e tal, porque faz ali uma brincadeira e tal, é interessante, aquece o jogo. Aí alguém lembrou de seu Zezinho da Quixaba, que é um locutor de vaquejada. Ô, seu Zezinho, vai lá, o senhor famoso, eu não conheço futebol, não, é tudo a mesma coisa, seu Zé. O senhor com o microfone na mão, o senhor é o capeta, ninguém segura o senhor, não, vai lá. Insistindo tanto que seu Zezinho da Quixaba, narrador de vaquejada, foi narrar uma partida de futebol. Que ele começou mais ou menos assim. Ó, o menino tá entrando no meio do campo, um magote de homem vestido de vermelho, outro magote vestido de azul e 3 caboquinhos com as roupas pretas. Um com a bandeira vermelha, outro com a bandeira amarela, um com a bola debaixo do subaco e um apito na boca.
O da bandeira amarela passou para o lado de lá, o da bandeira vermelha para o lado de cá, os de azul tudo de um lado, os de vermelho do outro. O que está com a bola debaixo do sobaco, caminhou com ela, botou no meio de um redondinho que tem num redondão no meio lá do campo, afastou para trás, botou um apito na boca, subiu e levai os de azul, levai, deu pro outro, quer ver, levai, deu pro outro, levai, tomara, vem, os de vermelho, vem, tá chegando perto, deu pro outro, vem, tomara, vai, os de azul, vai, deu pro outro, vai, passou pra frente, vai, chutou, pegaram lá, jogou o de azul, quer ver pro outro, levai, chegando perto, pro outro, levai, tomara, vem lascado os de vermelho, vem lascado, vem os de vermelho. E assim, ele narrou 1h30 de futebol, sem falar nome de um jogador em campo. Seu Zezinho da Quixaba, grande narrador de vaquejada. O festival era uma ideia interessante, né? Nós começamos a perceber que o Vale do Jequitinhonha, as pessoas de lá tinham uma certa vergonha de falar que eram do Vale, sabe? Chegando em Belo Horizonte, em 74, quando... Por que você acha que eles tinham essa vergonha de falar que eram do Vale? Uma região pobre, sofrida, então as pessoas tinham uma referência e diziam o seguinte, eu via aqui em Belo Horizonte, quando eu encontrava pessoas da região que ia conversar, eles diziam, eu sou de Teoflotone. Você é de onde? Ah, eu sou de Teoflotone. Teoflotone era uma referência para a região, porque é uma cidade maior, mais desenvolvida. E nós começamos a observar que, lá na minha Itaubim, por exemplo, eu, quando estudei em Teoflotone, levava pessoas de Teoflotone para passar fim de semana em Itaubim. Quando vim para Belo Horizonte, em 73, 74, na universidade, levava alguns colegas para Itaubim, né? Eles iam comigo pelo tanto que eu falava bem de Itaubim. E encontrava pessoas do Vale que não assumiam que era da região. Então, nós começamos, a partir daí, a desenvolver uma tese de vida, né? Que é a minha vida se norteou nessa tese, de que o desenvolvimento, para acontecer, ele tem que ser uma corrente de 4 elos. Conhecer, gostar, defender e divulgar. Primeiro, é preciso você conhecer seus valores, conhecer sua região, conhecer sua terra. Porque se você conhece, você gosta. Gostando, você passa a defender. E aquilo que você defende, você divulga com muita força, e divulgando com essa força, você ajuda a crescer. Porque se você está divulgando o que você defende, e está defendendo porque você conhece e gosta, você defende e divulga com uma força muito grande. Divulga e leva esse povo para as pessoas. É o eixo de desenvolvimento turístico, desenvolvimento social, né, desenvolvimento cultural. Então, o festival foi baseado nisso. Então, o que era? Primeiro era preciso conhecer. Então, vou reunir tudo que o Vale produz na cultura. Aí entrava música, teatro, contador de caso, literatura, folclore, né, artesanato, enfim, tudo que o Vale produzia, todas as áreas do fazer cultural, isso. Aí era um agrupamento disso aí e realmente, depois disso, surgiram aí na música nomes como Paulinho Pedra Azul, Rubim do Vale, Tadeu Franco, Saulo Laranjeira, Célia Mara, que hoje está na Suíça. Célia está percorrendo a Europa em festivais de jazz. Nasceu lá do Vale, lá de Pedra Azul. Tem outros grandes nomes do Vale que estão hoje no Japão, que estão fazendo música aí pelo mundo afora, sabe? Que são frutos desse movimento, sabe? E outros artesãos, escritores, Gonzaga Medeiros, grande poeta, que hoje é também assessor jurídico da ADENG. Então, o festival foi com esse objetivo, era justamente fazer com que a região se conhecesse. Isso é possível? Só fala, o Vale do Jequitinhonha é fértil. Não, não é não. Qualquer região do país pode desenvolver um trabalho nesse sentido, partindo desse princípio, dessa corrente de desenvolvimento. Goste, conheça, goste, defenda e passe a divulgar. Vai crescer tranquilamente. Outras regiões, baseadas na experiência do festival, até no Rio Grande do Sul, nós tivemos oportunidade de ver movimentos começando baseados na experiência, né, do festival. No Vale do Mucuri, criaram lá o primeiro encontro de compositores do Vale do Mucuri. Quer dizer, também um trabalho centrado na experiência do festival, que eu acho que é uma experiência muito concreta e que hoje ele tem acontecido em outras regiões do país e do estado, baseando nesse ponto de vista que virou minha tese de vida, né? É a corrente de desenvolvimento com 4 elos. Cada cidade tem seus personagens, né? E é importante valorizar
É tão importante valorizar os grandes mitos, os grandes cientistas, os grandes políticos, como as grandes figuras humanas que são pessoas simples, mas criativas, que ajudam a crescer a história de cada cidade, né? É importante que a gente conheça a nossa cultura. Quem conhece gosta, quem gosta defende, quem defende divulga, e é divulgando que a gente ajuda a crescer. Lá em Taubim, um cidadão desse que gosta de tomar a sua pinguinha, mas que é um conselheiro, é um pouco ouvinte de todo mundo que vem ali conversar e reclamar, estava num belo dia com um jornal na mesa, num boteco, na praça principal da cidade, com o jornal ali folheando, tomando a sua pinguinha, e vem de lá um bando de gente, pedaço de pau na mão, não sei o quê. Um cachorro tinha mordido a esposa de um motorista de táxi, que é uma senhora querida na cidade, desejada por muitos, aquelas formas maravilhosas, mas assim, respeito ao marido, todo mundo, né? Mas que todo mundo cobiça, porque é realmente muito bonita. E ele lá, lendo o jornal, vem aquele bando de gente, um menino chega para ele assim, ô Lamprim, o cachorro doido passou aqui. E ele tomando a pinga, olhou para o menino, todo mundo parou em volta, falou, mordeu quem? Dona fulana. Mordeu onde? Na bunda. Tá doido não, até eu mordia. Mas foi um cidadão lá de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, para o Iraque. O Iraque, né, na construção civil, muita gente saiu dessas Minas Gerais para ir para lá. E foram várias pessoas do Vale, dentre eles um cara de Novo Cruzeiro. Chegando lá, esse cara teve até um programa de rádio em Novo Cruzeiro, que era interessante, era uma rádio que ele montou, uma rádio pirata, e ele se auto-intitulava A Doce Voz de Suas Vidas. Interessante, né? A Doce Voz de Suas Vidas, que começava o seu programa mais ou menos assim, prezados ouvintes, somos precisamente 8 horas. E ele foi para o Iraque, para a construção civil, não deu muito certo como locutor esportivo, e foi, como radialista, né? E foi para o Iraque, para a construção civil. Lá no Iraque é um problema sério, porque aquela quantidade de homem ali trabalhando, e não dá nem para namorar, né? Porque lá é um dos grandes problemas que o pessoal não aguenta muito tempo. E ele chegou ali, depois de 5 dias, vira para o pessoal e fala, como é que é o negócio de mulher aqui? Ele falou, aqui não tem não, tem um japonês aí. O cara, me respeita, rapaz, você está achando que não? 20 dias depois, 25, ele chega e fala, como é que é mesmo aquela história do japonês e tal? Se você quiser, eu te levo lá. Mas era uma gozação da turma, que era uma espécie de batismo de fogo e um trote ali com os calouros. E levaram esse cidadão para... O cara falou, te levo lá e te mostro. Realmente tinha lá um restaurante e uma escadinha do lado, e a parte de cima do restaurante era uma academia. O japonês era faixa preta, 10º dan de karatê, judô, e não era gay. Aí é que estava o negócio. E levaram esse cara e falou, sobe lá, ele está lá sozinho. Armaram um momento no fim de... Sacanagem. Pararam já a turma toda, para a turma toda na praça e deixaram o caboclinho subir. Durou 5 minutos, começa... E deu aquele silêncio, mas matou o cara. Vão subir, aí é sacanagem. Nós passamos do limite, esse trote foi não sei o quê, que vão subir e demora, se sobe, se não sobe e tal. 10 minutos depois, desce o caboclinho de Novo Cruzeiro. Na mão direita, com aquelas escovas de cabelo, coloca os 4 dedos dentro da... Aquela moçada toda reunida, ele olha o pessoal e fala assim, não queria dar, não. O festival tomou vulto. Ele hoje não é só do pessoal do Vale do Jequitinhonha. Me parece que vem até gente do exterior participar do festival. O festival hoje recebe gente do país inteiro, né? Vem muita gente, São Paulo, e o festival vai gerando possibilidades de abertura. Recentemente, por exemplo, os artistas do Vale, nós fomos para uma grande feira em São Paulo, né, lá no ABC, no Instituto Municipal de Ensino Superior,
onde teve uma semana de Vale do Jequitinhonha em debate com estudantes, em shows com artistas da região, feira de artesanato, feira de literária, sabe? E pessoas de todo o país já visitam o Vale em função do festival. E um festival desse, que espaço que tem na mídia, na grande mídia? Infelizmente, é reduzidíssimo. Não só o festival, mas tem outros grandes eventos importantes da cultura brasileira que tem pouco espaço, né? Eu acho que a legislação tinha que ser obedecida no que diz respeito aos programas de televisão, principalmente. Eles deviam ter uma margem percentual aí de programação local. Isso ia desenvolver, ia formar atores, atrizes, ia formar roteiristas, produtores, diretores, cenógrafos, quer dizer, tudo é centrado no eixo Rio-São Paulo. E despertar o interesse por diferentes culturas, né? Porque o Brasil, como o Guimarães falava de Minas, o Brasil são vários Brasis, né? Você tem muita coisa para ser conhecida, cada um com a sua força, né? Como diz o poeta nordestino, cada qual com sua classe, seu estilo de agradar. E é isso, né? Cada região com a sua força, cada região com a sua história e com a sua tradição. Tadeu, muito obrigada por sua vinda aqui. O Teatro Assembleia fica por aqui. Você fica com mais um trecho do espetáculo de Tadeu Martins. Até o nosso próximo encontro. Um médico lá receitou, também um humor negro, mas infelizmente aconteceu. O Dr. Fernando Soares, de Almenara, mas foi médico em Itaubim há muito tempo, receitou para uma senhora do meio rural que estava muito mal de pneumonia, ficou hospitalizada e tal, e pediu todos os cuidados. E eles viajam para passar um mês fora da cidade. Quando volta, encontra na feira o marido dela vendendo lá, que ele vendia coisas lá na feira em Itaubim, e chega para ele e pergunta: e sua mulher melhorou? Ela falou: doutor Fernando, ela morreu. O médico tomou aquele susto, falou: mas morreu como? E os remédios que eu receitei, como é que foi? E ele, sentindo a preocupação do médico, o Matuto ele não gosta de dar dor de cabeça, contrariedade para ninguém, né? Levar tudo na vida tranquila ali, até aquele jeito tranquilo de ser, ele já tentando deixar o médico mais calmo, falou: preocupa não, tomou os remédios tudo direitinho. Quando ela morreu, ela já estava bem miozinha.